Bom, eu fiz 3 vídeos bem legais, tá? Falando sobre falar inglês, tá? O primeiro fiz muito legal, tá? O segundo foi legal também, tá? O terceiro foi alguma coisa que eu acrescentei isso daí. E nesse vídeo eu vou falar mais alguma coisa sobre falar inglês, tá? Ok? Exclusivo do Jorge Rodrigues. Nesse vídeo aqui eu vou falar o que é mais fácil e o que é mais difícil em falar ou saber inglês, tá? Presta atenção pra você entender. Então vamos lá. Eu vou dar minha opinião aqui, tá? Com a experiênciazinha que eu tenho, tá? Arranhando o inglesinho, tá? Ok? Então vou falar aqui pra você. O que é mais difícil na ordem, tá? Escrever eu considero mais fácil, tá? O mais fácil de se fazer em inglês, tá? Eu acredito que é escrever, tá? Acredito que você, com a sua experiência, vai chegar quase à mesma conclusão que eu, tá? Que escrever é a coisa mais fácil em inglês, tá? Ok? A segunda coisa que é mais fácil em inglês, tá? Considerando do fácil pro difícil, tá? É falar em inglês, tá? Significa que depois de escrever, falar é mais fácil, tá? Então, escrever, falar, primeiro e segundo. A terceira coisa que é mais difícil ou menos fácil, tá? Eu acredito que é ler, tá? Ler em inglês, tá? É um pouco mais difícil, tá? Do que falar. Então é mais fácil falar em inglês e é mais fácil escrever. Mais fácil ainda escrever. A quarta coisa que é mais difícil em inglês, tá? É ouvir. Eu acredito, tá? Que essa é a parte mais difícil, tá? Ok? Acredito que pela ordem, escrever, falar, ler, tá? E ouvir, tá? Ouvir seria o mais difícil, tá? Como eu falei pra você, tá? Eu acredito que um ano, tá? Intensivo de ouvir, tá? Pra você desenvolver o ouvido. Você trabalhar um ano ouvindo, tá? Ok? Eu não vou falar sobre a minha experiência na questão do ouvir, que eu já falei nos outros vídeos, tá? Pra não ficar repetindo. Agora eu vou falar pra você mais uma coisa a respeito do inglês, tá? Sobre traduzir, tá? Ok? Fazer translate, ou seja, traduzir uma pessoa. Vou falar pra você que, pra mim, traduzir do inglês para o português é mais difícil do que traduzir, tá? Do português para o inglês. É a minha opinião, tá? Ou seja, a pessoa fala comigo em português e aí eu vou e traduzo para alguém em inglês. Eu acredito que isso é muito fácil, na minha opinião, tá? Na minha opinião é bem fácil você ouvir em português, tá? E falar em inglês para uma pessoa, traduzir. Eu consigo fazer isso, tá? Consigo fazer na boa mesmo, tá? Ouvir uma pessoa falando em português e traduzir para uma pessoa falando inglês, tá? Acredito que é muito fácil, tá? Acredito que não é difícil, tá? Agora o contrário, tá? Ouvir em inglês, tá? Ouvir o que a pessoa está falando em inglês e transmitir em português, tá? Ou seja, ouvir eu acredito que é mais difícil. É como se fosse um passo bem mais difícil, tá? Porque como eu falei para você aqui, a quarta coisa mais difícil é justamente ouvir. Vai ser justamente o ponto em que eu acredito que você vai empacar, tá? Precisa de treinamento, você precisa aprender a ouvir. Se você dominar o ouvido, aí sim você vai traduzir, tá? Do inglês para o português. Então, essa é a minha opinião, tá? Sobre o inglês. Se alguma pessoa me chamasse assim, Jorge, tem uma pessoa aqui que é americano e eu quero falar com ele. Imagine que uma pessoa que chega, eu não sei falar inglês. Você poderia traduzir o que eu estou falando para essa pessoa americana, o que eu estou falando? Sim, eu conseguiria fazer isso, tá? Na boa mesmo, tá? Poderia me atrapalhar nas palavras, assim, no falar em inglês, tá? Mas automaticamente eu saberia converter as palavras em português para o inglês. Acredito que não é difícil, acredito que a sua experiência já permitiu você entender isso, tá? Que não é difícil, tá? Mas o contrário, ouvir em inglês. Olha, Jorge, tem uma pessoa aqui que é americano, ele vai falar comigo. Eu quero entender o que ele está falando. Você vai ouvir o que ele vai falar e vai passar para mim. Aí já é mais difícil, tá? Porque aí eu acabei de falar, você vai ter que passar pelo quarto estágio, que é desenvolver o ouvido, tá?
ok? Então essa é a minha opinião, tá? A respeito de leis, tá? Exclusivo, tá? Enquanto eu estou falando, tá? Tem bandidos praticando magia negra no meu cu, tá? Com inveja, tá? Eu já falei que os satânicos, tá? Que espionam aparelhos, tá? Dentre todas as castas de satânicos que praticam espionagem, mas você sabe que a principal casta que mais espiona é bandido, tá? Bandidos, tá? Bandidos de direita e bandidos de esquerda, tá? Quem espiona aparelho são bandidos, tá? Ok? Espiona aparelho é bandido. Pratica magia negra no seu olho é bandido, tá? Como eu já falei para você entender o conceito de bandido, é o seguinte: se você por acaso soube de algum militar, um indivíduo ligado a forças armadas, tá? Que ele pratica magia negra em alguém e espiona, ele é bandido, tá? Você pode falar, isso aí é bandido que pratica espionagem, tá? Você que é civil, que não é envolvido com espionagem, você rejeite cada vez mais essa prática, tá? Da espionagem e da magia negra, tá? Isso daí é praticado por criminosos, tá? Qualquer indivíduo que pratica magia negra em alguém, ele não faz somente, claro, já é um grande abuso, tá? A prática de magia negra. Mas o indivíduo que pratica magia negra e espionagem em alguém, ele comete qualquer tipo de crime, tá? Qualquer crime, tá? Você pode imaginar qualquer crime que uma porra dessa pratica, tá? Então, se ficou sabendo, tá, de um indivíduo que se diz de direita, militar, sou conservador, sou do bem, é criminoso, tá? Ok? E daí pra baixo só bandidagem, tá? Que é o esquema The Crow, tá? Quem pratica magia negra no seu olho são bandidos, tá? Ok? E já falei, tá aqui na Bíblia, tá? O que a Bíblia fala sobre isso? Quem fazia esse tipo de magia negra, tá? Era apedrejado, tá? Ok? Tá? Ok? Eu poderia falar até mais textos, citar vários textos a respeito disso daí, tá? Mas em regra geral, você pode confiar que na Bíblia, tá? É apedrejado, tá? Praticou magia negra no olho de alguém, apedrejado.